Tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você sobre como investir dinheiro na prática. Então, se esse assunto faz sentido para você, me acompanha aqui que eu quero te mostrar o passo a passo de como investir dinheiro na prática. Vamos lá? Se você ainda não me segue, clica aí no botão inscrever-se e depois você clica lá no sininho e clique em todas na sequência. E para que tudo isso? À medida que eu colocar qualquer vídeo aqui com conteúdo de finanças, você automaticamente vai receber a notificação e você vai poder ver, se não naquele momento, depois, mas você vai ficar sabendo que tem um conteúdo novo aqui feito para você. E como eu sempre digo, esse é o tempo aqui que eu invisto na sua vida, para que você possa depois investir na vida dos seus familiares, dos seus filhos, do seu cônjuge. Estamos combinados assim? Então, vai lá, clica no inscrever-se e depois clica no sininho todas, tá bom? Vamos lá então agora ver como investir dinheiro na prática. Eu, assim, poderia de imediato abrir a minha conta de investimento aqui e já ir fazendo simulações ou até mesmo uma questão prática para você. Quando eu digo prática, assim, de verdade na minha conta, não simulando. Porém, pela minha experiência, eu vou fazer um pouco diferente com você e fazer um momento que precede esses investimentos e que por alguma razão ninguém toca nesse assunto, né? E isso faz com que as pessoas façam seus investimentos sem saber exatamente o que estão fazendo. Então eu quero mostrar na prática esses passos que antecedem o investimento propriamente dito, para que no momento que você for investir, você já esteja plenamente consciente do que você está fazendo, tá? E como eu quero trazer isso na prática, eu vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador para facilitar a sua visualização e o seu entendimento também. Vamos lá para a tela do meu computador agora? O primeiro ponto que você deve ter em mente quando fala em investir dinheiro na prática é qual o seu perfil de investidor. Então você tem que ter em mente, tem que saber exatamente qual é o seu perfil de investidor para que você não cometa erros ou faça investimentos equivocados que venha se arrepender depois. Então, quando a gente está falando de perfil de investidor, o primeiro deles, vamos dizer assim, ou um deles, não é o primeiro, mas um deles, é o perfil conservador. São aquelas pessoas que são mais avessas ao riscos, vamos dizer assim. Elas não querem comprometer o capital dela, querem ter certeza de quanto ganham, coisa do tipo. Esse é um perfil conservador. Temos também o perfil moderado, que é aqueles assim, ele aceita um dado nível de risco, ele não se incomoda tanto com a percepção de que pode ocorrer algumas perdas, mas ele está buscando ali a lucratividade, né? E por fim, existe o perfil arrojado, que é aquele cidadão, aquela cidadã que aceita o risco, né? Então ele fala assim, olha, para eu ganhar um pouco mais, tudo bem que se tenha esse nível de risco, eu topo essa brincadeira. Então veja, você tem 3 níveis de perfil de investidor, o conservador, o moderado e o arrojado. E para cada um deles existem uma carteira, tipos de investimentos diferentes. O problema começa quando as pessoas não sabem qual é o perfil de investidor dela. Então, quando isso acontece, elas trocam aí, vamos falar assim, os pés pelas mãos e acabam se arrependendo. Luiz, como que eu faço para saber o meu perfil de investidor? Mas muito simples. Entra aí no banco que você tem a sua conta, procura lá investimentos e identificação de perfil de investidor. E você vai responder, é um questionário com questões de múltipla escolha, responda com verdade e sinceridade e ao término dessas respostas o sistema vai te dar aí se você é um investidor conservador, um investidor moderado ou um investidor de perfil arrojado. Então veja, esse passo é
fundamental. Não tem como você investir dinheiro, e eu não seria irresponsável de já sair falando qual produto, faça isso, faça aquilo, sem que você domine, saiba qual é o seu perfil de investidor. Então, isso é passo fundamental. Tem alguns mais, vamos ver eles? Uma outra questão fundamental, as pessoas quando veem o Luiz, já perguntam, Luiz, qual é o melhor investimento? Então, veja só, é importante que você saiba que qualquer investimento, existem 3 quesitos básicos que você deve olhar. Obviamente que a rentabilidade é um deles, mas não é sozinha, ela não é isolada. Então você vai ter que equilibrar esse triângulo que, em essência, aqui que nós queremos que ele seja um triângulo equilátero, com todos os lados iguais. E os outros lados do investimento, um deles é risco. Qual é o risco desse investimento, né? Outro lado é a liquidez. Ora, se eu investir esse dinheiro hoje, em quanto tempo eu posso sacar ele, ou seja, resgatar ele, né? E por que isso é fundamental que você entenda? A maioria das pessoas acha que investir é só cuidar da rentabilidade. Não é assim. Você tem que ficar de olho no risco, porque ele é diferente para diferentes produtos, e a liquidez também é diferente para diferentes produtos. E às vezes existem o mesmo produto, quando eu estou querendo dizer investimento, com liquidez diferente. Luiz, o que é liquidez? Muito simples. O que é liquidez? Liquidez se eu invisto o dinheiro hoje, em quanto tempo eu posso fazer o resgate dele? Ou seja, se eu investir hoje, precisei do dinheiro amanhã, eu posso retirar? Alguns podem, outros não. Então você tem que estar atento a esses 3 cenários aqui: rentabilidade, risco e liquidez. Então já vimos 2 passos fundamentais aí para você: o perfil de investidor e conhecer os 3 quesitos fundamentais do investimento, como está aqui na tela para você: rentabilidade, risco e liquidez. Vamos para frente? Vamos ver outro quesito importante aí para os seus investimentos? Outro ponto fundamental para os investimentos é você entender que risco e rentabilidade são diretamente proporcionais. O que eu estou dizendo com isso? À medida que você busca mais rentabilidade, em geral você vai aumentar o risco. Então eu trouxe aqui para facilitar para você esse gráfico XY cruzando retorno e risco. Então todo investimento é natural, existe uma linha aí muito comum, que é essa aí. À medida que eu aumento a rentabilidade, você está vendo ela crescer aqui, né? Onde eu estou passando o mouse aqui, ó, tá vendo? Ela crescendo, vai aumentar o risco, não tem jeito. Então a gente tem mais ou menos assim, didaticamente, para você entender, né? Então tá lá, investimento de baixo risco e baixa rentabilidade, poupança. Não vou entrar no mérito aqui se poupança é investimento ou não, eu discuto isso em outro vídeo, mas vamos caracterizar aí, porque certamente você conhece poupança. Eu quero um pouco mais de rentabilidade, aceito um pouquinho mais de risco. Podemos falar em títulos públicos. Eu quero mais rentabilidade, mas aceito um pouquinho mais de riscos. Vamos falar de fundos de investimento. Já sou mais arrojado, olha só, eu já estou cruzando aqui o perfil com o tipo de produto, né? Ações, ora, vou ter uma rentabilidade maior, pode ser que sim, mas também o risco é maior, porque essa rentabilidade pode não acontecer. E por fim, negócio próprio, né? Ou seja, eu busco uma rentabilidade bem superior, contudo, o risco é muito maior. Então eu não quero investir em nada arriscado. É uma decisão sua, mas é importante que você entenda que na minha ótica aqui existe um quadrante aí, né? Existem aquelas pessoas que estão ali meio que na zona de conforto, ou seja, elas estão ali, né, administrando uma rentabilidade um pouco
pouquinho baixa, com risco um pouquinho baixo, e tá tudo bem. Existe uma zona lá em cima que, se você fazer a gestão do risco adequadamente, não tem problema, não tem problema. Agora, existe a zona do sonho, o quadrante do sonho, né? Ou seja, rentabilidade extremamente alta com risco extremamente baixo. E isso, na ótica aqui, na visão do Luiz, é sonho, não existe, né? E por fim, existe também a zona do pesadelo. O que é a zona do pesadelo? É aquela área que o produto é extremamente arriscado e o retorno é extremamente baixo. Então isso é um pesadelo e pode sim acontecer, né? Esse sim pode acontecer. Então veja, o que nós já conversamos aqui? Veja, o seu perfil de investidor, os 3 quesitos fundamentais do investimento e esses quadrantes aí versus o tipo de produto e o risco-retorno mostrado em tela para você ter noção fundamental para poder investir. Luiz, é só isso? Não, tem mais coisa. Fica aqui comigo que a gente vai ver. E lembra sempre, né? Eu guardo o melhor para o final. Então continue aqui comigo. Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. Já falamos de perfil de investidor, já falamos dos 3 quesitos, já mostrei a curva aí comum de risco e retorno. E eu quero deixar muito claro para você. Qualquer investimento, ou ele será de renda fixa ou de renda variável. Então é importantíssimo que você entenda isso. Importantíssimo. Existem investimentos de uma categoria e de outra categoria. Luiz, quais são as diferenças entre eles? Já vou falar agora para você. Já vou falar nesse momento. Investimentos de renda fixa. Eles estão atrelados, eu sempre digo, a mãe de todas as taxas. Quem é a mãe de todas as taxas? A Selic. Ou seja, de 45 em 45 dias, o Copom, que é um órgão do Banco Central, se reúne e define qual vai ser a taxa básica de juros no Brasil. Uma vez definida a Selic, o sistema financeiro, os bancos entre si, definem o CDI, a taxa do certificado de depósito interbancário. Quando eles fazem empréstimos entre eles, e eles cobram o CDI. Então veja, todo investimento de renda fixa está atrelado ao CDI. E depois eu posso falar um pouquinho mais disso. Mas é importante, é fundamental que você entenda que existe todo rendimento de renda fixa vai estar aí atrelado ao CDI. Enquanto isso, os investimentos de renda variável, e eu pus até aí esse grafiquinho inicial, né? Tava lá em cima, desceu, subiu, por quê? Porque é renda variável. Na renda variável, tudo depende da diferença entre preço de compra e preço de venda. Sabe aquele comerciante que compra um produto para revender? Então ele compra por 100 com a expectativa de revender por 140, mas de repente o produto não sai. Então ele começa ali, vai vender a 130, a 120, a 100, a 90. Mas 90 vai levar prejuízo. Sim, às vezes leva. Né? A mesma coisa nos investimentos. Então é fundamental que você entenda que investimentos de renda variável dependem da diferença entre preço de compra e venda. Então a sabedoria vai estar onde? A sabedoria vai estar em entender qual é o momento de comprar, qual é o preço bom de compra e qual o momento de vender e qual o preço bom de venda, né? Ou seja, quando a gente está em renda variável, a gente depende do lucro, né? Ou seja, esse lucro pode ser maior, pode ser menor, pode não acontecer e pode ter prejuízo. Esse é um fato. E em função disso, você pode ficar ou triste, né, como pus a carinha aí, ou então feliz. Por quê? Porque você teve lucro. Então, o que é fundamental? É fundamental que você entenda isso. Existem produtos de renda fixa, produtos de renda variável. Produtos de renda variável, qual é a taxa de rendimento deles? É exatamente isso, CDI. E os de renda variável, diferença de preço de compra e venda, né? Então, fica atento a isso. Repetindo para ficar bem claro. Produtos de renda fixa. A rentabilidade vem de onde? Exato, do CDI. E produtos de renda variável vem de onde?
É isso mesmo, vem da diferença de preço de compra e venda, tá claro? Então veja quanta coisa prática você já está vendo aqui. Tô te preparando, construindo o alicerce para a gente colocar dinheiro de fato nos investimentos, tá claro? Acabou, Luiz? Não, não acabou. Veja que agora está faltando o quê? Saber quais são os produtos de renda fixa e quais são de renda variável. Vamos ver lá? Vamos ver então. Produtos de renda fixa. Quando você quer investir em produtos de renda fixa, quais são esses investimentos que você pode fazer, pode escolher? Você vai poder escolher CDB, LCI, LCA, LC, RDB, LF. Não vou ler o que está embaixo aqui em letras menores, mas você pode ver aí, né, o que significa cada um. Lembra também que eu falei que, sobretudo, investir é emprestar o seu dinheiro para alguém, para que alguém trabalhe com esse dinheiro e te devolva uma parte desse lucro, né, que é a rentabilidade. Então, quando está aí investindo em CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. O banco vai emprestar lá para o correntista que está no saldo devedor e assim vai, e ele te devolve uma parte dessa lucratividade. Quando você investe em LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e o LCA, o banco pega essa grana que você investiu nisso e destina para fazer empréstimos para construtoras, enfim, quem investe no setor imobiliário. E o mesmo acontece quando você investe em LCA. Você investe em LCA, o banco pega esse dinheiro e direciona ele para empréstimos para fazendeiros, agricultores, etc, etc. Quando a gente já está falando em letra de câmbio e RDB, você está emprestando o seu dinheiro para financeiras. As financeiras vão emitir esses produtos, captar recurso e te dar um pouco do lucro que ela teve. E as letras financeiras, igual os anteriores, né, principalmente CDB, vai para banco e o banco dá o destino que ele assim achar por bem. Então é fundamental que você entenda aí os produtos de renda fixa, ou seja, dependendo do seu perfil lá atrás, se você é um investidor com perfil conservador, você vai estar mais conectado com os investimentos de renda fixa. Por quê? Porque eles não sofrem tanta variação. E você sabe que a rentabilidade está atrelada ao CDI. Você só vai depender do cenário macroeconômico para saber se o CDI vai estar em ascensão, em tendência de alta ou tendência de baixa. Tá claro? O que está faltando agora? Está faltando vermos os produtos de renda variável. Vamos lá ver? Bom, agora vamos ver os produtos de renda variável, né? Então, deixa eu trazer para a tela aqui de novo para facilitar para você. Então, tudo que eu falar agora vai ser produtos de renda variável. Qual é um produto de renda variável que você conhece aí? Legal, esse mesmo, ações. Todo mundo já ouviu falar de ações. Então, ações, quando você compra uma ação, você trocou o seu dinheiro por uma ação. Você tem uma ação. Essa ação pode valorizar, e esse é sempre o objetivo, e se ela valorizar, você vai ter lucro. Se ela não valorizar, você vai ter que vender ela, ou seja, realizar o prejuízo. Outro produto de renda variável que eu ouço falar muito é câmbio. O que é câmbio? Câmbio é dólar, né? Dólar, euro, ou seja, eu compro uma moeda estrangeira, eu deixo de ter o real e passo a ter dólar. Eu passo a depender da valorização do dólar frente ao real e assim sucessivamente. Então, se eu compro o real hoje e quero vender na semana que vem, eu preciso entender quantos reais está valendo um dólar lá. Pode estar valendo mais do que quando eu comprei, porém pode estar valendo menos de quando eu comprei. Entendeu aí a mecânica? Agora faz sentido aquilo que eu falei anteriormente, né? A diferença entre preço de compra e venda. Outro produto muito falado, fundos de investimento. Luiz, mas tem fundos de investimento de renda fixa? Tem também, mas a grande maioria não, né? Uma parte deles investem em ações. Isso depende do estatuto, de um monte de coisa. Enfim, aqui eu estou falando daqueles produtos, fundos de investimento que investem em produtos de renda variável. Então ele também vai estar atrelado à diferença de preço de compra e venda.
Os FIIs, né, os fundos de investimentos imobiliários, também são produtos de renda variável. Por quê? Porque eles dependem do aluguel. O fundo se reúne, compra um imóvel, esse imóvel é alugado e rende o aluguel. Agora, se eventualmente o inquilino daquele imóvel desocupa, ora, não tem renda. Percebe como é renda variável? Pode até ser que aquele imóvel que foi comprado sofra uma desvalorização por alguma situação. Então, por isso é renda variável. Tá claro aí? Tem que ficar claro. Se não tiver, manda aqui nos comentários que depois eu respondo. Criptomoedas, né? A gente ouve falar tanto de Bitcoin, de Ethereum e assim vai, né? E tá aí. O que são eles? São as criptomoedas. Quando você troca o seu real por uma fração de Bitcoin ou por um Bitcoin integralmente, você não tem mais real, você tem o Bitcoin. Então depende de que esse Bitcoin venha a valorizar, mas ele também pode desvalorizar, entende? Renda variável, diferença de preço de compra e venda. Fica atento com isso. Mais um aqui, ETFs. O que são os ETFs? Esse nominho mais complicado eu deixei aqui para baixo também. São os fundos de índice, né? E aí tem os mais variados possíveis. Um muito comum que você já deve ter escutado falar é o índice Bovespa. Isso é um índice. Tem gente que investe nisso. É um produto assim de investir, não é? Então, o que nós temos aí? Os produtos básicos aí de renda variável para que você fique atento. Então, veja, se você é um investidor lá do começo, um investidor de perfil conservador, naturalmente os investimentos seus serão de renda fixa. Se o seu perfil é moderado, talvez você tenha um pouco de cada um. Se o seu perfil é um perfil arrojado, talvez você tenha mais renda variável do que renda fixa. Isso depende do seu gerenciamento de risco, pode depender da sua idade, etc, etc. Né? Então, o perfil te dá um indicativo muito bom. Então, veja, o que nós falamos aqui para você? O que eu acabei de te entregar aqui, uma questão prática que antecede ir lá e dar o clique para o seu dinheiro e para o investimento. Questões fundamentais que não podem faltar. Ou seja, qual é o seu perfil, entender os 3 quesitos, né? Lembra do triângulo equilátero dos investimentos, né? Rentabilidade, risco e retorno, a curva comum de investimento, né? Ou seja, o risco é diretamente proporcional à rentabilidade. Depois nós vimos que existe os produtos de renda fixa, cuja rentabilidade é CDI, os produtos de renda variável, cuja a rentabilidade é a diferença de preço entre compra e venda, e finalmente vimos os produtos, os investimentos que você pode fazer, os mais comuns em renda fixa e os mais comuns em renda variável. Tá claro aí para você? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, te esclareceu, etc, deixa um comentário aqui para mim, né? Se você ficar com muita dificuldade aí de digitar, pelo menos deixa o like, né? Encaminha, compartilha esse vídeo aqui com um amigo seu para levar esse conhecimento e ajudar a todos que me acompanham aqui a ser mais consciente nas suas finanças, né? Lembra sempre, esse é um tempo que eu tiro aqui para investir na sua vida, com o objetivo que você também replique esse comportamento aí na vida dos seus filhos, do seu cônjuge e dos seus amigos e dos seus parentes. Como você pode fazer isso? Pessoalmente ensinando eles também, ou então compartilhando esse vídeo aqui. Então, se gostou, deixa o like aí e compartilhe o vídeo, tá bom? Nos vemos daqui uns dias.